Muito bem-vindos ao programa Empresas e Negócios. Gente, hoje o negócio está recheado. Pensa num programa top dos top. Você que está por todo o Brasil, aí nos vendo pela Sky, Vivo, Oi, né? Vários canais que nos retransmitem, inclusive um abraço a São José dos Campos, ao canal Plural, que está transmitindo todas as reprises, todos os dias, às 23h30. Então, não tem como falar, não viu o programa Empresa e Negócio. Você viu, né? E hoje nós estamos aqui com uma personalidade, um cara que eu admiro muito, eu sigo ele, fico vendo tudo que ele faz. Já viu, você que é da minha época, dos anos 80, é chamado multi-homem, porque parece que ele está em todo lugar, ele está em vários países, todo mundo fala dele, é um cara inovador e de uma história ímpar, né? Estou falando aqui de Gilson Rodrigues, fundador da G10 Favela e líder da Academia da Prosperidade e da Vida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por essa apresentação. Feliz demais estar aqui no programa Empresas e Negócios. Acho que é um momento importante para falar desse processo, de falar de prosperidade, economia e de contar um pouco de tudo que nós temos construído ao longo dessa jornada. Às vezes eu também me sinto assim, fazendo milhares de coisas, mas eu gosto dessa vida agitada e principalmente de conseguir concretizar. Eu sonho muito, vibro muito e Deus tem me permitido realizar muitos desses sonhos. Eu acho que isso é uma coisa muito boa do meu estilo, do meu jeito, né, de conquistar de fato. E você caminha a passos largos, né? O homem caminha a passos largos, né? A gente anda assim naquele passinho, né? Não, quando você pensa num negócio que o Gilson está envolvido, foi lançado, já tem outro. Né? Eu conheço lá a G10 Favelas, visitei, já fizemos uma entrevista, inclusive em loco lá. E na ocasião tinham 22 projetos na ocasião da G10, né? Jamais que dobrou. Jamais que dobrou? Agora são 48 iniciativas de impacto social. Eu sempre falo assim que eu tenho muita pressa e desde sempre tive muita pressa para dar certo. Então eu casei cedo, tive filhos cedo, empreendi cedo, fui transformando e as coisas foram acontecendo e eu faço isso nesse ritmo porque gosto. Eu sou feliz assim, eu vibro assim, eu acredito que tudo que eu tenho buscado fazer eu faço com muito amor, com muita alegria e por isso que Deus vem me abençoando e por isso que eu estou cercado de tanta gente boa que acompanha, que participa e que também vibra comigo. Então quando você me fala que está acompanhando, que está vendo, eu acredito que a gente pode ressignificar a nossa história e fazer com que nós possamos ser um bom exemplo para que as pessoas possam olhar e que possam contar as nossas histórias de sucesso. Porque geralmente as histórias de sucesso de pessoas da favela não são contadas. Então quero que as pessoas saibam que eu existo e que existem outros tantos lá que precisam de um novo olhar, de uma nova perspectiva para transformar a sua realidade. Porque às vezes a forma como você enxerga as pessoas vai ajudar ou vai atrapalhar. E eu sempre na minha jornada tive um olhar marginal, violento, pobre, por causa da minha origem da favela, por ser filho de uma mulher surda-muda, por ter muitos irmãos, por ser nordestino. Então, as pessoas sempre vão colocando rótulos como se eu fosse predestinado a dar errado. E nós acreditamos que nós somos predestinados a dar certo. E que se antes nós éramos tratados como improváveis, agora nós somos inevitáveis. Esse homem não dá errado nunca. Glória a Deus. Nunca, estou profetizando, né? Profetizando com muita facilidade, né? E propriedade, né? Porque ele está sempre inovando, ele é sempre atual, né? Então, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi lá vocês na Bolsa de Valores de Nova York, cara, eu falei, poxa, o homem vence mesmo, o homem é forte mesmo, né? Aquele sentimento da Bolsa foi muito importante. Porque era como se de alguma forma nós tivéssemos quebrado uma corrente. Porque ali na Bolsa de Nova York era uma coisa muito improvável para um grupo de empreendedores de favela. E todo empresário no Brasil e no mundo sonha em um dia ir lá tocar aquela campainha. Então eu pensei, como é que nós podemos dar o exemplo e fazer algo que fosse extraordinário sobre a ótica daquelas pessoas que acham que a gente não vai chegar. Então nós fomos lá e tocamos o sino da Bolsa de Nova York, tocamos o sino da Bolsa do Brasil, também aqui da B3, fomos muito felizes, mas sempre num ato de que possamos fazer aquilo e mostrar pelo exemplo. Porque quando eu era criança, moleque, eu procurava as referências de sucesso das pessoas que viviam no meu entorno. E, em geral, essas referências não são a do sucesso
correto, né? Geralmente a referência tá ligada à pessoa que faz algum tipo de violência, por exemplo. Então eu queria sempre fazer alguma coisa boa, queria dar certo. Nunca sonhei em ser jogador de futebol, nem ser MC, mas eu achava que eu podia ser um bom professor, ser um bom empreendedor, e assim eu fui caminhando nesse sentido. Então, é muito nesse processo em que, por vezes, eu digo que as nossas crianças sonham em ser o Neymar e sonham em ser o MC Daniel, e elas descobrem muito tarde que não vão ser o MC Daniel ou o Neymar, porque eles são 1 em 1 milhão. E se não estudaram, não trabalharam, não tiveram boas referências, a violência está ali com a mão estendida. Então nós precisamos desde cedo mostrar para as nossas crianças, pelo exemplo, que elas podem ser professores, doutores, médicos e também podem ser jogadores de futebol MC, mas tem que estudar para isso. É verdade. E para que façamos essas divulgações, né, chegamos nesse caminho, né? Eu vou falar da Brit Company. Brit Company é uma das nossas agências parceiras aqui do Programa Empresa e Negócio, que tem conduzido o nosso trabalho, está aí na tela, aí no QR Code, aí, ó, essa linda mulher que você está vendo é a Raíssa, CEO da Brit Company. A Brit Company é a verdadeira aliança no marketing. Que Brit quer dizer aliança. Então, você quer fazer um bom negócio, lê no QR Code aí, fala com a Raíssa, ela vai conseguir trazer soluções maravilhosas para vocês. Gilson, eu estive lá, eu vou falar isso para vocês agora, gente, que eu e minha esposa, a linda esposa está aqui no estúdio também, nós tivemos feijoada na laje lá, tinha umas, desculpa, eu esqueci o nome da, já conheci tanta gente naquela ocasião, né, e foi maravilhoso aquele dia de ver os trabalhos, de ver o cuidado, o número de visitas, eu vi lá o pessoal reciclando tecidos, cozinhando sonhos, né, costurando sonhos, né, mas eu tenho que faz... E cozinhando também, porque a feijoada é boa, você come a feijoada lá do Gastro Favela, e sonha bonito. Sonha bonito. Que a comida é boa. Muito bom. Mas a gente tem construído lá a partir de Paraisópolis, mas esse exemplo tem sido espalhado pelo Brasil inteiro, que é a ideia de construir um Vale do Silício das favelas. Eu sempre digo que as favelas vivem uma espécie de embargo econômico, que os aplicativos de carro não vão, o e-commerce bloqueia, os bancões não dão crédito e a gente é tratado como violento e marginal, quando na verdade a gente está sendo marginalizado e violentado pelos serviços que não chegam ali. Então, o que nós temos feito? Em vez de olhar para os problemas, nós estamos olhando para as soluções e criando essas soluções numa perspectiva de desenvolvimento econômico, onde nós precisamos girar aquela economia e fazer com que as pessoas que sonham em ir para a universidade, as mulheres que passam por situação de violência, possam ter dinheiro no bolso para transformar a sua vida. Então, nessa perspectiva, a gente foi criando uma série de ferramentas e mobilizando toda a comunidade e a sociedade a participar dessa construção, desse novo olhar. Então, quando você foi lá comer a nossa feijoada no Gastro Favela, nós fomos ali apresentar uma ideia de construção de um boulevard que nós estamos chamando Boulevard de Paris. Parisópolis, né? Porque quando você olha para a estrutura da favela, lembra um pouco a Europa. Só que na Europa você tem pisos drenantes, paredes verdes, né? E restaurante na calçada. Na favela ainda não tem. Então nós queremos inovar criando esses espaços para que todo mundo possa ir lá comer uma feijoada, tomar um aperol, né? Sim. Então a gente faz muito essas ligações e trazendo exemplos que a sociedade possa se enxergar participando desse processo. A gente está numa experiência super legal, já que você citou Costurando Sonhos. A Costurando Sonhos é uma empresa de moda, promovida por duas mulheres nordestinas, né? A Sueli e a Nilde, e elas iniciaram um trabalho muito importante de formação para mulheres possam empreender através da costura da moda, e esse ano elas vão participar da Semana de Moda de Milão. Uau. Elas já participaram aqui da São Paulo Fashion Week e agora esse ano vão para a Semana de Moda de Milão. Elas vão participar, fazer um desfile no dia 23 na Casa Consular lá em Milão, mostrando que é possível um grupo produtivo de uma favela alcançar esse topo da moda no mundo, né? E elas estão levando, além de uma exposição de roupas inspiradas na Ilha do Marajó, elas estão levando um sapato que foi feito em collab com um italiano, uma marca italiana que está lá, que é a Dots, onde nós vamos desfilar com esse sapato, mostrando essa marca, e o nosso desejo é que a Laura Pausini seja a nossa madrinha dessa atividade, e que a gente coloque esse sapatinho no pé do Papa. Então nós estamos nesse desafio, nós vamos em um grupo de 12 pessoas para Milão, vai ser na semana do dia 20 ao dia 30, então mostrando sempre essa coisa assim de que é possível conquistar e dar passos
nesse caminho, nesse sentido, mas como é tão difícil falar sobre essa perspectiva, nós preferimos ir lá e fazer para que outros tantos grupos de costureiras que estão espalhados pelo Brasil, às vezes são sendo vistas como coitadinhas ou pobrinhas, ou que as pessoas compram aquele pano de prato por pena para ajudar, possa haver uma perspectiva, na verdade, que isso é um grande negócio e que esse negócio pode transformar de fato a vida, e a Costurando Sonhos é um belo exemplo disso. Tanto, gente, que essas mulheres maravilhosas, empreendedoras, né? Elas estão na capa da revista Clube dos Executivos, onde eu sou editor-chefe dessa revista, né? E tem uma história lá, depois a gente vai compartilhando nas redes sociais, aí na semana que o programa vai ao ar, para vocês verem que tem várias fotos lá dos trabalhos. Mas, falando em trabalho, falando em negócio, não posso deixar de falar de café, ó. Gilson, tá aqui um cafezinho da família Café Tomé. Ó, café de verdade, não é sobre qualquer tipo de café, se ele é fraco ou é forte, um café verdadeiro, vem de lá de Cristina, Minas Gerais, Gabriela Tomé e sua família faz com muito empenho, e eu sempre repito, porque quando a gente fala em café gourmet, muita gente fala assim, deve ser aquele café fraquinho que parece chá, e que tem gente que gosta, não tem problema, mas eu gosto de um café intenso e forte, e dos que saem mais lá, é o marcante intenso, que é o que eu gosto de tomar. E eu vou falar uma coisa também aqui, gente, sobre uma mudança que a gente fez no programa. Antigamente, nós tínhamos essas fichas. Eram fichas, né, que a gente usava, né? Comum você ver aí na TV, né? Você tem a ficha e tal. Aí a gente pega isso aqui, cola, tal, ninguém vê. Então, isso mudou. Tá? Agora, na terceira temporada, nós estamos aqui como... uma personagem de comediante falando no tablet. Tá? Então agora o tablet hoje, né, que vem todas as informações e vocês não conseguem enxergar porque... Opa, abriu aqui. Deixa eu abrir para mostrar pro público. Aqui tem uma colinha aqui, gente, que é o roteiro que eu sigo sem a minutagem de tudo que vai acontecer, né? Não dá pra gente lembrar de tudo. Gilson, mas tem agora, essa nova, que eu estou me adequando e sabendo, que é líder da Academia da Prosperidade e da Vida. Me fala Nossa, só o tema, ele já empolga a gente. Eu estou num processo, assim, muito especial na minha vida, onde muito do que já foi provado e feito, seja em Paraisópolis, com o prefeito de Paraisópolis, depois com o G10, que o G10 espalhou e fez um trabalho muito especial durante a pandemia de informação para empreender. E agora, eu com 26 anos de atuação, porque eu comecei esse trabalho muito cedo, ainda na minha adolescência, eu decido que é importante dar um segundo passo, ou um terceiro, já nem sei quantos passos mais, porque eu só quero caminhar e fazer com que as coisas darem certo, mas eu tenho percebido que muitas pessoas precisam de ajuda para pensar, estudar e se formar para a vida e para a prosperidade. E aí eu falei, bom, nós desenvolvemos uma metodologia nas favelas que pode ser replicada em qualquer lugar. Porque se nós conseguimos criar empresas de logística, conseguimos criar agrofavela, fazendas urbanas, conseguimos criar uma série de equipamentos sociais e comerciais dentro da favela, é possível fazer isso em qualquer lugar. E as pessoas não sabem e me pediam muito mentoria, formação, palestra, essas coisas todas. Então eu decidi dar um passo diferente, não dentro do contexto da favela, mas dentro do contexto do bairro. Então, nós criamos a Academia da Prosperidade da Vida, que fica aqui sediada na cidade de Matarazzo, no Aya Hub, para que as pessoas possam se conectar através de palestras, cursos, formações, mentorias, e elas possam prosperar, possam ser felizes. Eu acredito muito que o Gilson, a minha história e a academia pode ser uma ponte para ajudar as pessoas a atravessarem esses mundos que, por vezes, vão colocando barreiras invisíveis que separam a gente em classe, né? Então, aqui nos Jardins a classe é boa, lá é classe ruim. Não, nós somos todos brasileiros e se a gente se ajudar, todo mundo ganha. O Brasil precisa dessa união e desse comprometimento. E eu acredito que a favela, e especialmente eu, ao longo dessa minha trajetória, tem mostrado que é possível se conectar com pessoas diferentes e não brigar, que a gente pode buscar consenso para transformar essa realidade. Então, através da academia e da A Ponte, que é um clube empresarial que nós montamos, nós vamos ajudar as pessoas
a prosperarem, a se conectarem, a estar nos lugares certos e transformar de fato a sua vida, considerando que se transforma com dinheiro no bolso, mas que prosperidade não é só dinheiro e que as pessoas podem ser felizes com aquilo que têm. Então a gente vai mudando um pouco esse caminho, mostrando esses mundos que a gente circula. Então eu vou do Paraisópolis Wood pro Rosewood, mostrando que esses mundos podem se encontrar e esses muros são muros que são criados na cabeça de quem não quer ver o Brasil crescer e se desenvolver. Ponto estratégico que o Gilson falou. E eu falo muito nas questões ligadas à parte empresarial, que às vezes um microempresário ele acaba se minimizando, sendo que 70% a 80% da nossa economia ela é gerada pelos micros, pequenos empresários, que sustentam as grandes empresas, né? Então, por exemplo, aquela pecinha pequenininha que foi importante para aquele carro funcionar, ela foi feita por um microempresário lá na sua garagem, às vezes, através de um prestador de serviço. Os serviços que são realizados aqui nos jardins, por exemplo, são de pessoas que estão espalhadas aí por São Paulo inteiro, seja na Zona Leste, na Zona Sul, seja numa comunidade, seja num bairro distante, né? Então, peguem a visão aqui do nosso amigo Gilson Rodrigues, né? E a mentalidade da prosperidade. Você tem lugar em qualquer lugar, né? E falando em mão de obra e terceirização, um abraço ao amigo Oderley da Santista, a solução de mão de obra terceirizada, né? Em momentos difíceis, hoje em dia, como você tem que fazer um jeitinho para poder economizar na sua empresa, tá aí, Santista Serviços Terceirizados, são pessoas qualificadas, ele atende muito na Baixada Santista, aqui em São Paulo, na Zona Sul, onde você quiser, faz projetos, desenha, fala, Oderley, eu preciso desse projeto e trazer pessoas, né? Então, Santista Serviço Terceirizado, o braço dele, parabéns pelo carinho com que você trata todos os trabalhadores, né? E essa mentalidade como a nossa, minha e do Gilson aqui, de tratar as pessoas com igualdade. Exato, eu acho que o grande desafio do empreendedor é olhar para aquilo que tem. Em geral, a gente fica olhando sempre aquilo que está faltando e as nossas dificuldades, os nossos medos e tal, mas se você conseguir enxergar o outro lado, esse outro lado é o que te tira para uma nova perspectiva. Então, eu sempre fui olhando para isso. Então, quando as pessoas iam me colocando numa história de fracasso, sem pai, sem mãe, largado na favela, eu sempre olhava para aquilo que eu tinha, para as possibilidades, ia transformando e buscando um caminho diferente, que era um caminho que era predestinado a dar certo. Eu sempre digo que o que aconteceu comigo no meu processo, na minha trajetória, não deveria acontecer com nenhuma criança. Mas eu, lá em Paraisópolis, fui criado meio que um menino solto depois que a minha mãe morre, né? Eu tenho até meu livro, que é O Filho da Mudança. Aí eu coloco na capa O Filho da Muda. Então eu coloco em destaque porque a minha mãe era surda-muda, e a minha mãe teve muitos filhos, foram 14 filhos, e as pessoas olhavam para os filhos da muda e diziam, essas crianças todas não vão dar certo, vão dar errado. E aí eu fico olhando, experienciando, por que eles falavam isso sobre nós, né? Já que todos nós tínhamos um coração, e temos um coração muito bom. Basicamente porque a gente falava muito, se deixar que eu fico falando. E uma criança que fala muito na favela, logo de início, ela é vista como futura trombadinha. As pessoas olham para essa criança e falam, cuidado com esse menino aí, esse menino é muito esperto, cuidado com esse menino, vai dar errado. Já numa família rica, esta mesma criança é o criativo, empreendedor, Exato. Puxa o papai, puxa a mamãe. Posicionamento. Então, a forma como você é visto vai mudar um pouco sua trajetória se você não tiver uma mentalidade forte e não saber quem você é. Então eu decidi desde cedo que eu sabia que eu era o filho da muda, o filho da mudança, e que sou eu quem decidiria onde eu quero chegar, de que eu não sou predestinado ao fracasso, que eu sou predestinado ao sucesso, como todo mundo é. Isso não está só em mim, está em todos nós. Isso tem que ir despertando essa consciência. Então eu fui buscando sempre ressignificar a minha história, ressignificar a história da favela, ressignificar o contexto do potencial econômico, porque se nós estamos nesses bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada movimenta bilhões, e as favelas movimentam 300 bilhões de reais, aí eu digo para o empresário que não está investindo
na favela, que não está entregando, que não está dando crédito, que não está se desenvolvendo, está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Porque se as favelas fossem uma empresa, nós seríamos a Petrobras. Com certeza. Quem ignora a Petrobras nesse Brasil? Então, é uma mudança de perspectiva e um olhar sobre oportunidade de transformação e de impacto. Então, eu estou sempre olhando para esse caminho. O que é ruim, o que é mal, isso já tem muita gente fazendo isso. Eu quero fazer o que é bom. Você falou da sua mãe, né? Parabéns pela criação que você teve em primeiro lugar, obrigado. Parabéns a ela, né? Você fez lembrar do meu amigo Rony Carvalheiro, de uma empresa chamada Verbo em Movimento. Eles cuidam e incentivam pessoas surda-muda a inserir dentro do mercado de trabalho. Que legal. É um trabalho fantástico, teve aqui com a gente, até falando, né? Quando você for falar com surdo-mudo, olhe para ele, fale com ele, olhe nos olhos dele, que ele vai perceber seu sentimento e vai poder, às vezes, ler a parte labial, porque ele não sabe ainda a Libras, né? E se você quiser saber mais informações, está na tela aí, nosso QR Code, empresanegócio.tv.br, em todas as redes sociais, né? Algum convidado, que tem informação sobre o Gilson, sobre os projetos também, então você pode localizá-lo com muita facilidade nas redes sociais, mas também pode chamar a nossa produção, nós seria um prazer aí em falar. E eu ia mais lá na G10 Favelas, porque eu morava no Morumbi, e eu estava lá do lado, né? Eu morava perto daquela padaria maravilhosa, como chama mesmo? Casablanca. Casablanca, padaria Casablanca. Tomava lá o café da manhã, né? E depois ia ver os projetos lá, que são projetos maravilhosos de empreendedorismo. Olha, é fascinante você participar de projetos encabeçados pelo Gilson Rodrigues, e eu tenho certeza agora, nessa novo caminho, né, que é uma coisa nova que você está chegando, é a Academia da Prosperidade da Vida, só na prosperidade, porque tudo é o nosso cérebro que conduz. Exato. E nós que podemos fazer. Então você põe na sua cabeça, ó, sou próspero, sou alegre, sou feliz e sou vencedor, como esse abençoado Gilson Rodrigues está aqui. Gilson, o tempo voa, a conversa é muito boa com você. Obrigado. Né? Eu gostaria de ter alguma coisa que eu deixei de perguntar ou de falar, por favor, faça as considerações finais. E fica à vontade, por favor. Eu queria aproveitar aqui que estamos nesse espaço maravilhoso, para contar que nós estamos assim, faltando 5 meses para acabar o ano, né? Mas que tem muita coisa para acontecer esse ano, agora em setembro. A gente fala que é o setembro grandioso, né? Que nós temos já no dia 14 de setembro o nosso jantar. Nós fazemos um jantar anual no Rosewood, então dia 14 vai ser nosso jantar, então as pessoas que quiserem participar, se envolver, será uma grande oportunidade de conexão, de falar com as pessoas, é um evento para 480 pessoas. A gente deve participar da Semana de Moda de Milão, como eu falei, tá tudo certo, o desfile é dia 23, vai ser muito especial, então a comunidade italiana no Brasil, aqui em São Paulo, que quiser se envolver e participar de alguma forma, é muito bom, é muito bem-vinda. E também nós iremos participar da Semana do Clima de Nova York. Nós acreditamos que é importante que a gente fale sobre o clima. Todo mundo está falando sobre as tragédias que estão por vir, a situação do El Niño, e nós sabemos que a população que mais precisa também precisa ser olhada, observada e criar soluções concretamente, né? Ontem eu até participei de um evento, que é a Semana do Clima aqui de São Paulo, e eu tenho visto que as pessoas ficam tratando das urgências. E nós precisamos tratar das causas e criar processos de prevenção e de mitigar esses problemas, né? Então, quando você olha, por exemplo, a periferia, quando está calor, está mais calor, né? São casas pequenas, famílias numerosas, né? Então, se o que está por vir for tão forte como se dizem, nós vamos esperar acontecer para criar soluções. Então nós temos criado uma série de iniciativas. A gente faz inclusive uma ação que vai ser agora em outubro, que é a Constru Favela, para mostrar iniciativas voltadas à melhoria das famílias. Tem a Agrofavela, que são as fazendas urbanas. Então nós acreditamos que nós podemos e devemos falar sobre o clima no Brasil e fora do Brasil. De modo que a gente tem um ano ainda bastante especial e mobilizado, e eu queria que vocês acompanhassem, vissem, né? Tem muita coisa acontecendo, à medida em que a gente pudesse conectar, seria bem importante, mas acho que esse mês de setembro, quem pudesse juntar a nós no nosso jantar e na Semana de Milão, será muito especial. Nós vamos divulgar com certeza, né? Sua assessoria está aqui conosco, né? Pode mandar para nós aqui no Empresa Negócio, vamos divulgar. Eu sou editor-chefe também das colunas do Clube dos Executivos, né?
pode mandar o release para nós, aí nós vamos acessar e poder distribuir para que o maior número de pessoas possíveis possam conhecer os trabalhos, né, e as dedicações que esse maravilhoso, meu amigo Gilson Rodrigues, muito obrigado pela sua presença, né? Pela oportunidade, E Deus abençoe você e seus projetos. Nós todos, amém, amém. Muito obrigado. Valeu. E esse foi o primeiro bloco aí do Empresa e Negócio. Voltamos já. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresa e Negócios. Estamos aqui no segundo bloco. Meu amigo Marcelo Romeiro, né? Falei certo, né? Empresário, alguns projetos que nós conversamos aí. É um negócio, ó, sensacional. Você vai gostar muito do papo aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jota. É um prazer estar aqui no Empresas e Negócios, poder conversar um pouquinho, trazer um pouco da experiência para as pessoas. Peço um pouco de desculpa pela rouquidão, porque hoje em dia está complicado, né? São Sim. Paulo, enfim, as 4 estações do ano acabam acontecendo num dia só, mas firmes e fortes aqui para a gente poder conversar e bater esse papo. Vai ser um prazer. Legal. A sua vida de empresário, me conta um pouco aí, né? Como foi, né? Eu sei que a vida de empresário não é brincadeira. Não é. Não é. Se fosse fácil, qualquer um faria. É verdade. Então, me conta um pouco dessa estrada, como é que foi, até a gente chegar no momento atual. Pois é, o momento burro corneteiro que a gente vai chegar, Isso. como é que ele me trouxe até aqui. Né? Mas é muito parecido com o modelo CLT, né, que todo mundo percorreu, enfim, são mais de 20 anos de carreira na comunicação, né, enfim, em grandes empresas, trabalhando com comunicação interna, externa. Eu sou um profissional, eu sou um publicitário, na verdade, né, oriundo da comunicação, e sempre trabalhando com marcas, enfim, e também com endomarketing, e aos poucos eu fui transformando a minha carreira, entendendo que negócio, né, a parte comercial, a parte das entregas de fato, ela tinha uma dissonância muito alta com a comunicação interna que era praticada dentro das empresas. Então, muitas vezes a empresa falando uma situação aqui para o mercado e os colaboradores sem entender como aquilo funcionava de fato. E aquilo cria uma distância muito grande, né? E você percebe que às vezes o colaborador precisa... O que é vestir a camisa? Como é o colaborador de fato tocar aquele negócio e fazer aquilo acontecer? Ele precisa de fato entender a dor daquele seu empregador. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando e automaticamente eu fui sendo jogado para a área comercial, para a área de vendas, né, que a gente costuma dizer que é o bafo da onça, é ir para a rua, é entender como funciona, e automaticamente a minha carreira foi se tornando de consultor. E aí é onde eu chego como empreendedor, para ajudar pequenos e médios empregadores, né, empresários, a trabalhar a sua equipe de vendas, a trabalhar a sua equipe de comunicação de uma forma mais assertiva, com que as pessoas de fato entendam o que precisa ser feito. Porque às vezes o número, você precisa daquele número, qual que é a sua meta, né, de fato? Essa meta existe porque o dinheiro X precisa entrar, essa meta existe porque a empresa precisa deste valor. Então são situações que o empresário que está do outro lado, que está nos vendo agora, às vezes ele olha e fala, parece que meu colaborador não entende aquilo que eu estou falando, não entende a necessidade. Será que você explicou da melhor forma? Então a comunicação assertiva, que é o que eu me especializo hoje, né, que me traz até aqui com o burro corneteiro que a gente vai falar, a comunicação assertiva para todas as situações, ela tira as vendas, ela tira aquela nuvem que tem à frente e aí os resultados vêm com mais propriedade. Você falando assim, você me dá brecha para eu falar do convidado que vai vir logo na sequência, né? Por favor. Quem vai vir aí? Roberto Rodrigues. Eu falo que é o meu assessor 4S, né? Porque aquele assessor de verdade, assessor de celebridades, estará conosco no terceiro bloco. Estou segurando você na cadeira aí para você não desgrudar, né? E falar do nosso parceiro, a Expo África Brasil, né? Nosso amigo João Canda, né? Que está num trabalho
grande lá, trazendo empresários da África aqui para o Brasil e levando negócios também para a África. Então, você quer saber mais? Ó, clica no QR Code, ele é um dos nossos apoiadores, né? Você vai entender mais. Você fala, poxa, mas eu não sei nada sobre importação e exportação. Não se preocupe. Deixa por conta do João Kander e a equipe dele. Aí ele vai te ajudar e vai te fazer você entrar nesse mercado. Ô Marcelo, mas o burro corneteiro, como é que surgiu, né? Essa ideia, né? Tudo bem, né? Eu tô para receber aqui um personagem também, que é o Xaropinho, legal. Viu? Breve é que o Xaropinho vai estar aqui. Já conversei lá com ele já, ele falou que Vamos vem. organizar um debate entre o burro corneteiro e o Xaropinho. Mas o vai ser tinha engraçado. que vir hoje para ele poder tomar. Né? Brincadeira. Muito bem. Então, os personagens ajudam a gente a fazer uma comunicação melhor, não é? Exato, como eu dizia para você, né? Então, todo esse processo, e ainda atuo como consultor de comunicação, enfim, ajudando empresários, mas o burro corneteiro, ele chega na minha vida para eu colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi ao longo do caminho, que foi a comunicação digital, que é a gente poder se comunicar de uma forma mais assertiva, e a minha paixão pelo futebol. Isso vem desde sempre. Eu sou um jogador de futebol frustrado, como quase todo menino, né? Não tive carreira futebolística profissional, mas sempre quis estar no meio, sempre pude poder acompanhar, enfim, sempre foi um grande hobby. Só que agora eu quero transformar isso em negócio de fato. E eu crio o burro corneteiro de uma situação do dia a dia do torcedor, né? A gente tem muitos programas esportivos, enfim, dá para enumerar aqui, vai perder a conta dos dedos. Mas o burro corneteiro chega para ser a voz do torcedor. Ele chega para ser aquela conversa descontraída, uma resenha bacana, para tentar brincar um pouco mais, porque todo técnico é burro no final das contas quando sai do seu time. Todo jogador acaba sendo burro quando erra uma jogada na arquibancada, o torcedor grita o burro. Então eu quis brincar com isso porque o torcedor também é o burro corneteiro. Então, se intitulando como o burro corneteiro, a gente já tira qualquer premissa que todos podemos ser burros e tá tudo bem com isso e vamos conversar e discutir futebol, que é a coisa mais importante dentre as menos importantes, como diria Milton Neves, né, Jota? É porque hoje o nível crítico das pessoas está no hard. Está no limite. Nível hard. É verdade. Então, assim, tudo que você vê aí, até tirar aqui, tá fazendo um reflexo ali na tela ali. Vai tirar sua minha lente. Dá, poxa. Então, tudo é nível crítico. Então, você vê hoje nas redes sociais uma força muito grande de crítica, né? E nem todo mundo está preparado para aceitar críticas, né? Nem está todo mundo preparado para aceitar correções, né? Mas quando você faz isso de uma maneira descolada, né? Como aí o Marcelo vai fazer o burro corneteiro, né? Então, quem não tem, qual time que não tem, né? Os seus corneteiros aí nas redes sociais, no rádio, né? Ao vivo, né? Você foi muito corneteiro ou não? Ô Jota, eu sou extremamente corneteiro, mas eu sou um corneteiro apaziguador. Desde criança, desde moleque, eu sempre fui muito rápido de raciocínio, criativo, gosto de brincar, né? Me considero uma pessoa engraçada e as pessoas em volta dizem isso também. Mas eu sempre gostei de trazer, tem o Beto Hora, que é um imitador que eu admiro muito, o Beto Hora, ele sempre diz que a imitação precisa conciliar, precisa trazer, né? Como os Trapalhões faziam, que era você faz o idoso rir, faz a criança rir. Então, é uma brincadeira que não expõe, é uma brincadeira que a gente costuma, como exemplo, tem um quadro, o burro da rodada, o troféu burro da rodada. A gente pega uma situação específica e dá luz para ela, mas sempre com um bom humor. Hoje a gente tem, por exemplo, o Neymar, com essas situações todas que acontecem, a crítica é muito pesada. Eu não estou aqui colocando se ele está certo ou se ele está errado, mas a crítica sempre vem carregada de cunho político ou de situações específicas, então todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, não é mesmo, Jota? E o burro corneteiro vem para a gente descontrair de uma forma bacana, inclusiva, e é essa a proposta. Gente, e é o que ele tá fazendo, tá querendo fazer, e tá fazendo, não é fácil não, viu? Porque tem que ter, como é que se diz? Dedos, né? Tem que ter muito dedos. Né? Agradar todos não é fácil. Agradar todo mundo não é fácil não, né? E para você que tá querendo aí elevar os seus negócios, a gestão do seu negócio, tá aí planejamento estratégico, consultoria de negócio, inteligência artificial, Manager Network, né? Leia no QR Code, temos uma equipe lá multidisciplinar que vai ajudar
você aí a colocar sua empresa no eixo, entender melhor dos seus negócios, né? Inovar, né? Porque a inteligência artificial veio para inovar, né? Multiplicar sua equipe de venda, tornar seus vendedores, supervisores, um exército de bons negócios, né? Ô Marcelo, mas isso você não está divulgando muito, né? O canal foi recentemente criado, né? É engraçado você citar isso porque faz 2 anos que nasceu a minha paixão pelo futebol, que era o nome do canal. Mas ele ainda não tinha o tempero, ele não tinha aquele molho, e diz que tudo só acontece na hora certa, né? Quando tem que acontecer. Sim. E o despertar veio, né? E há mais ou menos 3 meses, o Burro Corneteiro nasce, ele vai para as redes, eu tenho esse insight do nome, como eu te expliquei aqui antes, né, do porquê desse Burro Corneteiro, e totalmente orgânico, o canal nasce, o canal já tem mais de 500 seguidores inscritos, completamente, como eu comentei contigo, completamente orgânico, no boca a boca, nas redes sociais, e levantando informações onde amigos de longa data, hoje já tem um parceiro que de longa data me viu fazendo o projeto e falou, cara, gostei, quero fazer. Semanalmente nós construímos as lives também, está sendo feita na Copa do Mundo, foi muito interessante. Algumas postagens com mais de 6 mil visualizações, tudo de forma orgânica, né? Já cobri alguns eventos, como o Charla Podcast lá em Fortaleza, que eles fizeram um evento de futebol muito bacana. O Charla é demais. O Charla, exato, me inspiro muito neles. Nossa. E aí, conversando com o Beto Júnior, né? Falei pra ele, Beto, me dá um insight aí, cara, me dá uma informação. Ele falou, cara, só não pare. E aí coloquei uma meta pra mim, que é, poxa, no mínimo um vídeo diário, né, Beto Júnior? E ele falou, cara, não pare. E é isso. Então, o Burro Corneteiro nasce hoje, eu tenho certeza que daqui a 4 anos ele estará cobrindo a Copa do Mundo. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, você vai me cobrar. Daqui a 4 anos, o Burro Corneteiro estará lá como player, fazendo a cobertura. O Charla, um abraço pra você. Ele tem um negócio legal, ele falou assim, eu nunca te critiquei, depois que o cara fez o gol, eu nunca te critiquei, eu sempre falei bem de você. Exatamente. Aquela voz rouca, né, aguda, né? O Bruno Cantarelli, né, e o Beto Júnior, são sensacionais, pessoas maravilhosas. Maravilhoso, parabéns aí pra vocês que fazem esse trabalho. É isso. Né? E se eu puder participar, puder fazer aquele momento humorístico, pode me chamar, porque de futebol eu conheço muito pouco. Agora de fazer barulho vai ser um prazer. E humor, será um prazer. Eu queria até um personagem futebolístico para poder fazer isso. Né? É isso, Jota. Meu amigo, olha os minutinhos ali, ó. Como o negócio voa. Voa. É engraçado que a gente começa a falar e a coisa vai embora. Flui. Né? É impressionante. É impressionante, né? Então, nesses 9 anos do programa Empresa e Negócios, sempre foi assim, né? E você viu, né, que todo mundo pergunta, você perguntou, cadê o texto, cadê a pauta? Não tem. É sensacional. Não tem. Eu não tava tenso, eu tava aqui, né, sem saber o que vai rolar, vamos lá. Mas depois que começa a rolar, acabou. Vai embora. Né? Você viu, nós estávamos no primeiro bloco, sim, né, com o Gilson Rodrigues, né, do presidente, fundador de 10 Favela, tem 1001 programas, a assessora dele desesperada, mas... E aí? Eu falei, não Aquela tem. senhora? Eu falei, já conheço o Gilson há muitos anos. A coisa vai acontecendo. Eu já entrevistei ele, inclusive, lá na G10 Favela, e é desse jeito. Porque assim que você, público, gosta de ver, coisa real, né? É um papo real, um papo autêntico. Eu fiquei muito à vontade, adorei. É isso aí. E eu quero que você dê suas considerações finais, as suas redes, tudo que você queira poder repassar e que eu possa ter passado por mim, né? Eu não falei, por favor. Tudo certo. Olha, você que está aqui nos acompanhando no Empresas e Negócios, como eu disse, o Burro Corneteiro é um projeto que veio para ficar. Nos siga nas redes sociais, o @Burro Corneteiro, exatamente assim, simples assim, e o canal do YouTube, que é a nossa grande aposta. Canal Burro Corneteiro. Só procura lá, se inscreve, segue, vai ser um prazer. Diariamente conteúdos para vocês e uma vez por semana ainda uma live com torcedores reais, com pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio. Sempre com aquela pitada, Jota, de um humor inclusivo, um humor bacana, um humor legal. Boa. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, valeu, Jota. Fiquem ligados aí, nós temos na sequência Roberto Rodrigues, né, vai estar conosco, é o assessor 4S, é o assessor das celebridades, é o cara que eu me inspirei para fazer muitas coisas que eu faço hoje. Fiquem ligados, é imperdível, nós voltamos já. Valeu. Que honra minha.
Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui com o Roberto Rodrigues, terceiro bloco maravilhoso. É o meu assessor 4S. Eu vou deixar ele contar essa história para vocês, que é muito engraçado, né? Porque a gente fala, então, um homem que está aí no rádio, um homem que está aí nas colunas sociais, está junto com as celebridades, um nome fortíssimo que está há anos aí enobrecendo, né, pessoas que precisam estar em todos os lugares na mídia. Seja muito bem-vindo, Roberto. Ô, Jota, eu que te agradeço a oportunidade. Eu raramente vou em podcast. Estava conversando com a Denise aqui no bastidor, mas quando tratou de você, eu falei, o Jota, eu tenho que atender. Porque as pessoas, quando me convidam, elas não querem saber sobre o meu trabalho, elas querem saber sobre com quem eu trabalho e o que as pessoas fazem. E uma das grandes premissas do assessor de imprensa é manter o sigilo em relação à rotina dos seus assessorados. Então, raramente eu venho, mas aqui eu estou em casa. Perfeito. Eu lembro, e é muito bom isso que você falou, porque, infelizmente, a maioria das pessoas usam as pessoas como escada. Isso Exato. é horrível. Aqui no programa Empresa e Negócio é totalmente imparcial. Aqui a gente atende desde o governador até o pessoal que cuida da limpeza aqui, Sim. com o mesmo préstimo e falando sobre pessoas. Até falei, logo na entrada que nós estávamos recebendo os convidados, e falei para o Marcelo Romero, que no bloco anterior... Sim. Tremenda entrevista, Poxa, cara, tem que falar da pessoa, porque... Ô, Jota, mas eu não sou empresário lá, porque ele tem uma outra empresa que a gente não divulgou, que trabalha, mas... Falei, cara, eu cuido de pessoas. Sim. Então é a pessoa. Para mim, aqui o que vale é a pessoa... Roberto Rodrigues, né? Logicamente tem uns trabalhos maravilhosos que eu vou deixar ele falar aí e contar. Me fala aí como é que tá o negócio. Nossa, tá bem, graças a Deus. A empresa está em ascensão, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom em relação à assessoria de imprensa. E estou na mídia fazendo Gazeta de São Paulo, eu sou o colunista do final de semana da Gazeta, que é o terceiro maior jornal de São Paulo, perdendo para a Folha, da onde eu fiquei 15 anos, né? E o Estadão. Fora isso, eu estou diariamente na Top FM, das 8 às 9 horas da manhã, fazendo Top Tudo com o meu amigo Zé Américo, do Café com Bobagem, que a gente se diverte todo dia lá, dá prêmio para ouvir, fofoca, faz resenha, toca música. Eu amo o rádio. Já começa com aquele astral a 1 milhão por hora, né? Não começa já, é efervescente lá o negócio. E é um carinho imediato, porque o ia falar telespectador, o ouvinte, ele participa ativamente, todo dia eles entram em contato com a gente. Então é um carinho real. Então a gente toma o café junto com o ouvinte. Muito bom. Um abraço a todos os meus amigos lá da Top, né? Sim, poxa. Ney Casanova, Nossa. Mônica Leão. Mônica, falei com ela também, gente boa demais, maravilhosa. Sim. Parabéns aí, tá na tela aí também, ó. Clube dos Executivos. Você que é executivo, precisa de um grupo network, ó, com um QR Code ali, ó. Já põe o celular, vai saber informações sobre o Clube dos Executivos, você que precisa se envolver com negócios. Tem uma equipe lá que vai te ajudar. Esse que vos fala é o presidente do Clube dos Executivos há 14 anos, né? Queremos sempre inovar e ajudar, né? Mas equipe multidisciplinar. E até para você empresário que não sabe, é importante ter uma pessoa com o Roberto Rodrigues do lado, um assessor. É importante. Muita gente me linka automaticamente a artistas e noite que eu voltei. Agora a gente vai inaugurar a primeira balada de Alphaville, que é o Coliseum Clube, agora no mês de agosto, e eles me contrataram para fazer essa comunicação. Mas a gente trabalha com as empresas de todos os nichos, de todos os segmentos. Então, alguns assessores até me questionaram, eu tive no SBT ontem, encontrei muita gente lá, a gente estava conversando, e falou, pô, mas como é que você consegue fazer as coisas acontecerem? A gente está tendo dificuldade, porque o mercado do jornalismo está enxuto, então as redações estão pequenas, os veículos são poucos e as oportunidades acabam diminuindo. Os segredos, eu vou te falar, Jota, é o seguinte, é você estar envolvido no negócio do cara. Se ele tem um açougue, tem uma indústria, o que ele tiver, você tem que encarar aquilo como se fosse seu. Você tem que entrar no negócio para você saber vender esse negócio e dar um resultado satisfatório para o seu cliente. Por isso que a minha equipe inteira é treinada para fazer isso. A gente simplesmente não solta a nota, a gente se envolve no negócio, a gente fala com os veículos, a gente conhece os processos para que a coisa aconteça. Senão, estamos quebrados, né, gente? É verdade. E é isso que eu falo para alguns anunciantes, os que já estão conosco, alguns que nós estamos em negociação. Muita gente pensa que nós fazemos uma mídia engessada aqui no programa Empresa e Negócio. De jeito nenhum. Não. Então a gente não pode fazer. Porque primeiro tem que entender o seu produto.
conhecer o seu produto e ver qual público eu posso atingir, de que maneira, linguagem que a gente vai falar, né? Porque muita gente às vezes põe uma emissora, a emissora ela tem aquele negócio engessado e ele não consegue se penetrar no público dele. Exatamente. E isso é uma coisa que eu falo muito aqui no programa Empresa e Negócio. Então, o empresa fica com receio, eu falo, não, pode nos chamar, falar com a minha equipe aí, ó, nós trabalhamos como Roberto. Queremos entender seu negócio e fazer dele um negócio de sucesso para chegar ao seu público, né? E esse é o nosso maior esse prazer. é o nosso maior prazer. Não é? Né? Quando a coisa dá certo. Quando coisa dá certo. E eu vi, rapaz, as publicações do Coliseu, o negócio tá chique. Nossa, eu vou falar uma coisa para você. O Coliseu, ele tá surgindo na noite de Alphaville, que eu falo da noite de São Paulo, porque quem tem mais de 40 anos hoje não tem lugar para ir. A gente gosta de ouvir a gente não gosta de ouvir funk e essas coisas que estão tocando por aí. O Coliseu, ele é um dos sócios, é um dos DJs do Resumo da Ópera. Boa. Ele, a esposa, que é a Tatiana, e o Ricardo, são os 3 sócios. Então eles querem dar experiências para as pessoas. Então vão ter noites temáticas, vai ter feijoada com pagode lá aos domingos, com grupos conhecidos. Vai ter a Ivy Goffin do Lasgo na inauguração, que ela veio da Suécia, inclusive a gente promoveu a coletiva de imprensa dela na semana passada e foi um sucesso. Então a ideia é trazer artistas nacionais, internacionais, música de flashback, 70, 80, 90, 2000, e tem uma novidade. Ontem eu tive uma reunião com o DJ Beto Nini, que está há 45 anos aí no mercado, é um DJ da 97, da Energia 97, e a gente vai ter um projeto chamado Disco Experience, que a gente vai fazer só discoteca, vai ser uma noite só discoteca e com performances de artistas da época, um monte de novidade. Então vocês vão acompanhar dentro da Gazeta, que eu vou soltar por lá, e o Jota também aqui. Vai ser para se divertir, para viver bons momentos. Né? Minha mulher já tá dançando ali sentada ali, ó. Ela já tá imaginando. Já convidei. Ela gosta muito. E o Roberto falou na questão de Alphaville. Você é amigos, né? Nós temos grandes amigos lá e grandes amigos empresários em Alphaville. Sim. Então fiquem ligados aí, nós vamos repercutir também para vocês aí, através dos nossos canais, né? Muito sobre Coliseu. Porque nós vamos querer estar presente lá e fazer cobertura, né? Sim. Aliás, preciso dar um abraço para o amigo André Segatti. Eu estive lá alguns dias atrás, juntamente com a esposa dele, a Luísa Neg, um querido, né? Está com um projeto novo. Parabéns, aí, sucesso, lançou o projeto Empreender Talk Show, né? Fizemos uma cobertura, fizemos uma coluna para ele, um abraço, né? Que legal. Então você vê que o Alphaville, ela está se tornando um polo não só de negócio, mas também de entretenimento, né, Roberto? Pois é, e o Coliseu, sabe onde ele fica? No complexo da Brascan. Ali no centro de Alphaville. Bem no centro comercial. Fácil ali acesso. Fácil. E a ideia, quem mora em Alphaville raramente vem para São Paulo. Mas o que a gente quer fazer é levar o pessoal de São Paulo para Alphaville, porque não vai ter uma noite igual a noite do Coliseu. Eu falo para vocês que eu estou nesse mercado há mais de 30 anos e frequentei todas as casas. Além de frequentar, eu assessorei Disco Royal, até a Love Story eu assessorei. Então a gente tem um conhecimento grande de noite aí. Uau! Roberto, vamos agora chegar nos nossos amigos, né? Porque tem muitos novos atrizes e cantores, né? Então, essa sua vivência como assessor, né? Porque muitas vezes ele pensa que não é necessário, ele pensa que a internet basta. Vamos falar um pouco sobre isso para ele entender e poder procurar os trabalhos que vocês fazem, por favor. A internet, ela é uma boa vitrine, sim. Mas ela não vende shows, ela vai vender sua imagem, ela não vai dar prosseguimento no seu trabalho. Nós trabalhamos com artistas novos, sim, tem acho que 4 ou 5 na agência, bem-sucedidos. Então, a primeira coisa que a gente faz, você me conhece há bastante tempo, eu sou muito sincero, se o projeto necessitar de alterações, eu já vou falar para o artista, olha, esse caminho não vai dar certo, porque assim como o empresário, você tem que conhecer mercado, você tem que conhecer concorrência e o artista também. Ele tem que ver para quem ele está cantando, onde ele quer atuar. Então a gente dá toda uma consultoria e lança esse artista no mercado. Porque principalmente agora que eu falei anteriormente que o mercado, os veículos estão escassos, então o trabalho ele triplica. Então a gente tem que ter a estratégia certa, conhecer bem sobre a vida do artista, ou da clínica de estética, ou do cantor, enfim, para a gente conseguir dar um resultado positivo. Então, é necessário? Claro que é. Mídia espontânea gera credibilidade. Então, internet,
gera imagem, porque tem muita notícia fake, muita coisa que não é verdadeira. Então, acho que ainda eu sou do papel, você também, eu Também sei. sou. Nós somos da revista, do jornal, porque a gente acredita nisso, porque não pode ser alterado. O que está ali é o que está valendo, entendeu? Então, o artista, ele tem que ter um investimento, ele tem que pensar no investimento dele de imagem, de carreira, de posicionamento de imagem, para ele chegar lá, para ele atingir o sonho dele. E compartilhar o sonho com a gente, porque a gente divide sonho com os artistas. É bem parecido artista e empresário, que eu igual. falo sempre, é igual, né? É igual. É porque ele tem um sonho, só que no sonho dele não tem os percalços. Sim. Só tem o Só o êxito. Só o êxito, né? É verdade. Então só fica aí. E você, empresário, que está precisando de estagiários e jovens aprendizes, olha, lá no Maria de Lourdes, oportunidade para jovens e bons negócios, empresa de captação, fala de gestão, seleção, fala com a Marjorie, tem um QR Code aí, ó. Pode chamar a Marjorie, minha amiga maravilhosa, aqueles cabelos ruivos, né? Parece a Nicole Kidman, né? Aquela minha amiga, né? Tá conosco aí, atenta no programa Empresa de Negócio, porque às vezes você fica preocupado, poxa, eu vou me encher de impostos, encargos trabalhistas. Fica tranquilo, tem muitos jovens ali, você vai entender a necessidade de poder trazer esse empreendedor, a jovem aprendiz, aliás, para você que é empreendedor, que começa com um jovem aprendiz de várias qualificações, seja administração, jurídico, ou marketing e tal. Sensacional. Fala com a Márcia, ela vai arrumar a solução para vocês. E eu vou ligar para ela que eu estou precisando de estagiário, hein, Mari? E ela logo, qualifica. Logo a gente vai falar. Ela tem eu fiquei surpreso porque eu falei, nós estamos relançando a deixa, nós estamos relançando no formato a revista Clube Executivos. Tem uma equipe trabalhando, né? Então nós vamos mudar todo o formato da revista. E aí eu estava atrás de uma pessoa um jovem aprendiz de publicidade, sim, que conhecia de publicidade. Então ele tem que entender e ter aquele olhar, né? Sim. Porque conhece, então você outra coisa, tem que entrar no seu sonho. Ele tem que compartilhar com você. Exato. E uma coisa que a gente fala, que eu tenho muito orgulho, que muitos estagiários que trabalharam comigo, hoje são editores. A diretora da editora Globo, que faz o Baile da Vogue, que faz essas peças grandes, ela era minha estagiária, a Lilian. Hoje ela é diretora lá do comercial. Então a gente forma bons profissionais. Eu acho que isso é bacana. E é uma gratidão muito grande quando a gente consegue ver essa galera tá superior a você. Me dá orgulho. Eu fico muito feliz, inclusive, essa semana eu falei com a Lana Sotero. Lana Sotero foi responsável pela criação de toda a parte visual do Empresa Negócio, né? Então, ela está numa empresa, né? E eu falei, Lana, eu quero te entrevistar no programa Empresa Negócio. Como assim, Jota? Eu falei, não, porque você é uma peça muito importante na empresa que você trabalha. Eu falei, depende da liberação da empresa. Estou pedindo, então, encarecidamente, você, não vou falar o nome da empresa, libera a Lana Sotero em umas horinhas para que ela possa vir no programa Empresa Negócio, falar dos trabalhos dela, é um sucesso, faz, olha, uma web designer com uma sensibilidade, porque nós temos as ideias, e quando a gente passa isso para e na época ela era estagiária, trabalhou conosco com 4 anos, né? Ficou 4 anos conosco, se tornou agora um empresário, e executou muito bem, tanto, né, que está aqui vívido até hoje, né? Não só esses projetos, mas outros que ela fez, né? Então a importância de ter pessoas dessa no nosso lado, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu abri a minha agência, a Talent Mix lá, 17 anos atrás, eu não tinha verba para investir nessas histórias. E aí, o nome da empresa, Talent Mix, quem escolheu, quem me sugeriu, foi o jornalista Thiago Rocha. O Thiago você conhece. Sim, conheço. Está na Gazeta. E quem fez o meu primeiro site e a minha logo foi o Matheus, vocalista do Bros. Uau. Que foi um dos nossos primeiros clientes e está comigo até hoje. Caramba! Você vê, é engraçado. Nós temos também essa pegada, né, de manter, né? A Denise Caetano está do outro lado da minha esposa, que acompanha tudo isso. Nós temos esse cuidado de manter pessoas conosco, né? Sim. Então a pessoa é boa, ela mantém conosco. Tem gente que às vezes vai começar um trabalho que às vezes parece pequeno, mas ele vai tomando corpo, né, como um programa Empresa de Negócio. Nós estamos na 3ª temporada. Quando eu fiz o primeiro lá, que foi 9 episódios, né? E hoje está passando lá em São José dos Campos. Um abraço ao meu amigo, né, Emerson, da TV Plural, no canal 9 da Claro, e o 239 da Vivo, está reprisando todos os dias às 23h30. Olha que bacana. Todos os programas do Empresa Negócio. Então, desde a primeira edição, você consegue ver. E se você quer mais informações, fica ligado aí no link, ó, do Empresa Negócio. Todas as redes sociais, Empresa Negócio,
tiver dificuldade, vai no QR Code lá, pode chamar a gente, a equipe vai te dar toda a atenção, seja para anunciar, seja para iniciar um trabalho. Às vezes a pessoa, não, Roberto, a pessoa precisa de uma orientação. Precisa. Então, pode perguntar para nós, como chegam para você, e às vezes não é naquele momento, mas tem que ter o início. Exato. Né? Tem que estar com a gente. Né? E falando em estar com a gente, ó, eu sei que você gosta de café. Muito. Rapaz, tem aqui a nossa apoiadora, Gabriela, da família Tomé Cafés. Né? Esse aqui é um cafezinho pra você. Sabe aquela hora que você fala, poxa, não tô afim de mexer com muita coisa? É pegar, abrir, colocar na xícara, um sachê, colocar água quentinho, super prático, café gostoso, de qualidade, né? Quer me dar um presente, ó, café sempre. E eu tomei vários tipos de café, ela vai estar sempre conosco, todos os convidados que vierem aqui para o Empresa de Negócios vão receber esse mimo aí, porque café e negócios, tudo a ver, né, Roberto? O meu filho, ele moe os grãos, ele faz o café fresquinho ali. Uau! Lá em casa todo mundo é do café. É uma experiência. Sim, total. Né? É muito bom. Roberto, me fala, tem a novidade, né? Mas esse trabalho, quantos anos mesmo você está nessa lida aí? No jornalismo, vou ser sincero com você, eu tô desde a infância, porque eu fui o primeiro, quando eu tinha, 9 anos de idade, eu fazia o jornal da minha escola no mimeógrafo. De lá, exatamente, cheirinho de álcool, né? E eu fazia coluna social, fazia prova, fazia exercício, e era lá no Regente Feijó. Daí, nos anos 80, eu ganhei um concurso de críticas do álbum do Paralamas de Sucesso, que me deu um disco de ouro dos Paralamas, jantei com ele. E aí eu fui convidado pelo jornal Freguesia News, lá da Freguesia do Ódro, de Célio Pires, que faleceu, que foi um grande... uma pessoa que acreditou muito no meu trabalho. Comecei a escrever no Freguesia News. Do Freguesia eu fui para a Folha de São Paulo, onde eu fiquei 15 anos. Então, do jornal de bairro pequenininho, eu fui para o maior jornal do Brasil, onde eu fiz carreira. E de lá, quando eu saí da Folha de São Paulo, eu decidi trabalhar com assessoria, junto com a Fabiana Kelakian, fazia todos os atores da Rede Globo, alguns cantores. Fiquei lá por um período. Depois o Marcos Boaz, o marido da Vanessa Camargo, me convidou para ser sócio dele numa agência que cuidava da Vanessa, Exalta Samba e outros artistas, até eu abrir minha agência, que já está com 17 anos. Então eu não gosto de falar em números, que eu já sou um senhor. Somos. Mas eu estou no jornalismo há uns 45 anos, se você for tomar por aí. Acho que eu conheço um pouquinho. Gente, eu fiz questão de frisar isso para ver a notoriedade e o nível de conhecimento de Roberto Rodrigues, o assessor 4S. Quando a gente fala assessor 4S, foi uma brincadeira, ele sabe disso, que é assessor de verdade, porque vira e mexe, aparece na internet um assessor do assessor do assessor, né? Como acessório, com C, acessório. Ou com C cedilha. Com C cedilha. Então, esse é o assessor 4S, assessor de verdade, conhece, somos tradicionais. Sim, né? Total. Somos senhores que encaramos o trabalho sério para você que quer estar na mídia, né? Quiser ser espelhado como um bom produto. Aqui, Roberto Rodrigues. Agradeço a gentileza, é isso. E mandar um abraço pro Rony Von, que fez aniversário há pouco tempo. Eu tô com o Rony há quase 18 anos, eu sou assessor dele também, com muito orgulho. E é isso. Rony, como é que ele fala? Queridinha? É bonitinho, bonitão. Bonitinho, bonitão. Parabéns, feliz aniversário, Rony. Você é um dos poucos cavalheiros que ainda sobraram no Brasil, né, que enobrecem aí a nossa TV e os trabalhos que você faz. Parabéns. Roberto, alguma coisa que eu deixei de perguntar? Nada. Só meu horóscopo, só meu signo escorpião, com ascendente escorpião. Eu te agradeço a oportunidade, convido todo mundo aí para conhecer nosso trabalho aí no Instagram, no @RobertoAssessor, com 4 S. Isso aí. Se você colocar assessor com C, você não vai me achar. Também no site da Talent Mix, talentmix.com.br, Gazeta de São Paulo todo sábado e Top FM de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. É só sucesso. Muito obrigado, Roberto. Eu te agradeço imensamente. Sensacional. E esse aí foi mais um Empresa de Negócios. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas para São Paulo, às 21 para Guarulhos, né? Reprises às 23h30 lá em São José dos Campos. E logo quando termina, nós colocamos no ar no YouTube para que você possa acompanhar para ver e rever, né? Então, tá tendo uma audiência boa. Muita gente fala, poxa, o YouTube de vocês está pequeno. Vou explicar isso para vocês, que vocês estão chegando agora. Quando o programa Empresa de Negócios começou, nós demos prioridade para as TVs. Fizemos para Rio, São Paulo, né? Agora estamos para todo o Brasil. Então agora a equipe inclusive da Raíssa,
da agência de marketing, que é a Brint, tá cuidando disso e tá mexendo aí. Fica tranquilo, tá? Porque as visualizações estão subindo muito, né? E a gente pede, agora eu vou aproveitar um momento, que é o meu momento, se inscrevam, tá? Você que curte, às vezes lá e visualiza, se inscreva também para receber as notificações. Valeu, Roberto, um abraço. Te agradeço imensamente. Obrigado, Jota. Valeu. Sucesso. Para nós. Valeu!